O voto é uma espécie de arma que nós temos, né, para defender os direitos da comunidade brasileira. Entre os critérios para a escolha do candidato, 2 pontos são muito importantes nesse momento presente. É a questão da vida humana e da família. Há no Congresso Nacional vários projetos que querem descriminalizar o aborto no país. Aborto é um assassinato de uma criança inocente. Que culpa tem essa criança de morrer, para pagar com a vida? Ela precisa ser protegida. Então, o Brasil não pode, de forma nenhuma, admitir a legalização do aborto. Por isso, você não deve dar o seu voto a qualquer candidato ou qualquer partido que inclua no seu programa a descriminalização do aborto. Isso é uma questão de consciência cristã. Não votar em candidatos e em partidos abortistas. O segundo elemento, que é polêmico, mas a igreja tem a coragem de anunciar, é a questão da família. A família não pode ser destruída. Ela não pode ser desvirtuada. O seu sentido não pode ser destruído. A família é a união do homem e da mulher com a capacidade de ter filhos, ou mesmo que não tenham filhos, pela ordem natural, podem adotar filhos, mas essa é a família no seu sentido original. Chamar outras uniões, pessoas do mesmo sexo, de família, isto é algo muito preocupante. Nós estamos desvirtuando o sentido da família. E por isso, a pessoa, na hora de escolher, deve ver se o candidato opta para isso ou não. Então, é uma questão muito séria que a igreja quer defender, é a sacralidade da família, a dignidade da família. Quando ela faz isso, ela não tem preconceito contra ninguém. Ela não está tomando uma atitude preconceituosa. Ela respeita as pessoas, mas também chama a sociedade a respeitar a família no seu sentido original. Isso é nosso dever de brasileiros e de cristãos na hora de votar. Uma outra pergunta que surge no meio do povo, muitas pessoas perguntam a gente, aos padres, nós podemos votar em candidatos que não são católicos? Aqui é preciso a gente ter um pouco de cuidado. É claro que o fato de ser católico, ou se dizer católico, não significa que a pessoa vá agir bem. A pessoa, se ela fosse católica, exatamente católica, ela sempre agiria bem. Mas, às vezes, a pessoa se diz católica, mas tem um comportamento não católico. Então, esse não merece o voto. Uma pessoa pode ser de outra religião, mas é honesta e nos respeita como católicos. Esta pode ser escolhida para o voto. Mas há também pessoas que estão em outras religiões e que nos consideram pessoas condenadas, excluídas, e às vezes querem estabelecer na política critérios que podem prejudicar a liberdade católica, que podem até perseguir a Igreja Católica. Se esta for a característica desse candidato, eu não devo confiar-lhe o voto, porque eu tenho o dever de proteger também a minha fé. Então, essa questão religiosa é uma questão bastante séria. Devemos analisar a pessoa livremente, com a nossa consciência religiosa, e eleger pessoas que possam ser respeitadoras da liberdade religiosa, incentivadoras, sem nenhum preconceito, do bem que se possa fazer na religião. Concluindo, eu gostaria de ler aqui, sequentemente, o que está nessa carta, que todos poderão depois conferir detalhadamente. Conclamo todos os católicos e as pessoas de boa vontade para que nas próximas eleições, à luz dos critérios éticos e da doutrina cristã e da palavra de Deus, sobretudo, exerçam seu direito e o seu dever de votar, escolhendo candidatos comprometidos com o bem comum, dispostos a superar o clientelismo e a corrupção, sem espírito de vingança e de perseguição, que não abusem
do poder da mídia e nem da máquina administrativa para impor a sua candidatura. Que sejam honestos estes candidatos e que usem de lisura no trato das coisas públicas, mas principalmente que possam revelar coerência entre fé e vida, entre evangelho e cultura, e querendo ser o primeiro, seja o servidor de todos, conforme ensinou Jesus. Em consonância com a declaração da CNBB, na 48ª Assembleia Geral, acontecida em Brasília no mês de maio passado, nós queremos dizer aos nossos eleitores presentes na Igreja Particular de Juiz de Fora: incentivamos a que todos participem e expressem, através do voto ético, esclarecido e consciente, a sua cidadania nas próximas eleições, superando possíveis desencantos com a política, procurando eleger pessoas comprometidas com respeito incondicional à vida, à família, à liberdade religiosa e à dignidade humana. Exorto a todos os padres, diáconos, religiosos e religiosas, fiéis leigos comprometidos nos serviços pastorais na arquidiocese, que não meçam esforços visando estimular e motivar a todos os cidadãos para que participem com coragem e discernimento das próximas eleições, evitando que o católico negligencie os deveres para com o próximo e com o próprio Deus, como está escrito na Gaudium et Spes, um documento do Vaticano II. Como pai e pastor, responsável por esta porção do povo de Deus, Diocese de Juiz de Fora, solicito que esta carta e essas orientações sejam amplamente divulgadas em bem do nosso povo. Antes de encerrar, relembro a palavra de Cristo, que deve ser básica para a nossa ação de cidadania. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo. Cito o Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 33. Que Nossa Senhora, Mãe da Igreja, Santo Antônio, nosso padroeiro, intercedam junto de Deus para que encontremos caminhos seguros para a promoção da dignidade da pessoa humana, em defesa da vida e da dignidade da família, enfim, na promoção integral do bem comum do povo brasileiro. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.